Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Peço perdão pela demora, mas aqui nós estamos para a glória de Deus. Pastor irmã Silvana, Deus abençoe a tua vida, uma boa noite. Poderei retribuir nem 1% desse grande amor. Lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou. Mesmo sendo Deus, grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam o fim. O nome dele, o nome dele é Jesus. Mesmo sendo Deus, grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor. Seu nome é Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Jesus, quando ele fala, estremece o nome dele é Jesus. Nome que está acima de todos os nomes. Paz do Senhor, pastor. Senhor Bispo, tudo bem? Graças a Deus, varão. Deus abençoe a tua vida. Perdão o atraso. Deus abençoe o Senhor. Obrigado pela disponibilidade, pela disposição. Deus venha lhe honrar e recompensar o Senhor. E fique à vontade, varão. Que Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço, tá? Antes de qualquer coisa, minha saudação com a paz do Senhor. Né? Quero desde já expressar aqui meu sentimento de gratidão. Primeiramente a Deus. Mais uma vez nós estamos na sua presença, o adorando-o na beleza da tua santidade, né? Louvo a Deus também, em especial, pela vida do meu amigo Bispo Michael Costa, esse amigo que o Senhor agora tem nos dado e que agora tem somado para o crescimento e o progresso do nosso ministério. Sem demagogia,
sem hipocrisia, nos possa lhe dar bênçãos profícuas, nos possa lhe abençoar, sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Deus lhe abençoe, o senhor, sua família, seus projetos, seus negócios. Deus abençoe, a honra é toda minha, tá? Desculpa aí, eu tive alguns problemas técnicos aqui, né? Devido também ter que responder algumas agendas. Na primeira feita eu não consegui devido a uma agenda também, e alguns problemas técnicos. Mas hoje, graças a Deus, aprovei o Senhor e preparou este momento aqui maravilhoso para nós estarmos falando um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes de qualquer coisa, gostaria que os irmãos já curtissem aí, comentassem, compartilhassem. Nós sabemos que o horário é um pouco complexo, né? Algumas pessoas têm seus afazeres amanhã, como dizem por aí, amanhã é dia de branco, né? Amanhã é dia de branco. Não sei aí na cidade de São Carlos, né? Mas aqui em São Bernardo do Campo a gente fala, amanhã é dia de branco. Amanhã é dia de trabalho para quem trabalha, né? Mas eu prometo aos irmãos, eu vou ser bem sucinto, tá? Vou ser bem sucinto nessa minha breve participação. Hoje vai ser que nem Bezetacil, bispo. Vai ser rápido e doloroso, tá? Rápido e doloroso. E diante do senhor aí, né, que é um tubarão, tô me sentindo uma piabinha aqui, né? Mas eu vou ser bem objetivo, bem sucinto, para não enfadar os nossos amigos e irmãos. O assunto que nós vamos abordar nesses poucos minutos que nós temos é um assunto muito complexo, polêmico e, porém, necessário. Nós vamos falar hoje, rapidamente aqui, acerca da homilética. A arte da comunicação. Okay? A arte da comunicação. Eu acabei de me expressar agora, acabei de falar, de dizer uma expressão que eu carrego comigo muitos longos anos, esses 20 anos que eu tenho como pregador. E meu pastor Sidney sempre me dizia que é melhor você estar preparado quando a oportunidade chegar do que você ter a oportunidade e não estar preparado. Então, o que acontece? A homilética nada mais é do que a ciência da comunicação. Pregador que não tem a habilidade, tá? Porque pregar é uma habilidade, é uma arte. Tem muitos pregadores que ficam bravos comigo, porque quando eu leciono fora também, nas minhas lives, em alguns cultos, nós damos aulas, eles ficam bravos comigo, porque eu falo que pregação é uma habilidade, é uma arte. E realmente é uma habilidade, é uma arte, mas não é sobre habilidade, e nem carisma e nem arte, mas é sobre caráter, integridade e comunicação. O que está em pauta hoje, essa noite, é a arte da comunicação. E eu quero me basear aqui, bispo, em dois textos aqui muito profundos, dois textos maravilhosos, na minha concepção, tá? E eu quero estar aqui lendo para os irmãos, a você que tem um desejo de ser pregador, você que essa chama arde no seu coração, você que quer ser um pregador diferente,
fazendo a diferença no meio de um povo igual. Eu não estou pregando aqui, bispo, eu não estou ensinando aqui para iguais, tá? Eu estou lecionando aqui essa noite, nesses poucos minutos que tenho, para quem é leão, tá? Para quem quer se destacar, para quem quer ter êxito no seu ministério, para quem quer ser diferente, fazendo a diferença no meio de um povo igual, tá? O jovem Malaquias se expressou assim, ó, a expressão que ele trouxe. E verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, tá? Então eu tô ensinando aqui, eu tô com uma pérola aqui no meu coração, eu já vou ler o texto, mas eu tô com uma pérola aqui no meu coração, e é só para quem quer ser diferente, só para quem quer se destacar. Você que é pregador, você que tem um desejo, você que tem um chamado, a sarça queimou para você, Deus te chamou, tá? Eu tô pregando, eu tô ensinando, é para você essa palavra. Você sabia que existem muitos pregadores que eles não se dão bem nas suas mensagens, eles não têm grandes oportunidades, eles não alcançam grandes públicos, grandes pescas, eles não têm grandes pescas, porque eles não são afiados na sua comunicação. Você sabia disso, bispo? Existem muitos pregadores que eles não têm êxito, não têm sucesso ministerial, porque não sabem se comunicar, tá? E eu vou destacar aqui alguns segredos que pregadores não revelam para você, tá? Você que tem Bíblia aí, você que é portador da qual, você pode abrir sua Bíblia, Eclesiastes 10:10, tá? Eu vou ser objetivo, tá? Não vou te enfadar devido ao horário. Mas se você realmente gosta da palavra, você que ama a palavra, você que deseja ser um pregador diferente, fazendo a diferença no meio de um povo igual, amanhã, nós vamos iniciar uma grande live também, às 14h, às 14 horas, cujo tema é uma palavra para você. Tá? Hoje nós estamos aqui numa grande escola, Escola de Leões. Tá? Eu estou falando para leões, estou falando para leãozinhos, tá? Mas você que quer se destacar, você que quer fazer diferença e quer aprender, quer ter desenvoltura, quer ter uma conduta em cima da tribuna, como se expressar, como falar, você quer conhecer acerca de preceito, mandamento, estatuto, conceito, liturgia, dogma, amanhã eu vou trazer uma palavra profunda acerca disso. Amanhã eu vou pregar, hoje eu estou ensinando, tá? Então eu quero ler aqui para você rapidamente, tá? Pausadamente, respeitando os símbolos e os parágrafos. Eu vou pregar, eu vou te ensinar a miúdos, pausadamente, para você entender a linha de raciocínio, tá? Eclesiastes 10:10 nos diz assim: se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve por mais força, ou se deve por mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Olha que pérola, bispo. Eu vou repetir essa máxima. Eu vou repetir essa máxima com afã que fique gravado na tabuleta dos nossos seguidores, dos irmãos que estão assistindo aí. Vamos lá. Recapitulando
recapitulando o versículo. Se estiver embotado o ferro, nós estamos falando de uma ferramenta, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Olha que profundo. Olha que leitura maravilhosa. Olha que pérola, bispo. Olha que pérola. Bem verdade é, e é do conhecimento de todos, e o bispo é cônsul disso, que Eclesiastes, quem escreveu foi o sábio Salomão, e a palavra Salomão no hebraico se expressa Shalom, a palavra Shalom procede da palavra Shalom, e a palavra Shalom significa paz. Então, subtende-se que o nome, o significado de Salomão, nada mais é do que pacificador. Bem verdade é que escreveu o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Provérbios, com certeza escreveu o Cântico dos Cânticos quando era um jovem romântico, sonhador, cheio de sonhos, e eu, como galanteador que fui no mundo, nunca conseguiria fazer comparações com as tendas de Quebar com o cabelo de uma moça. Provérbios, Salomão escreveu quando estava já estruturado na palavra, quando já era mais maduro, por sua vez. E Eclesiastes, na sua velhice. Tanto é que Salomão vai dar um grande conselho à mocidade, aos jovens, no seu último capítulo, capítulo número 12, a seguinte expressão: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Salomão estava falando acerca da sua velhice. Salomão estava falando acerca dos seus avançar de dias. Aqui eu já aprendo, a queima-roupa eu já aprendo, que nós temos que ter a vitalidade de um jovem e a experiência de um velho para sobrevivermos nessa vida. O salmista salmodiou dizendo que das cãs brancas vem a experiência, mas do velho vem a força. O jovem sem a força é sem diretriz, mas com a experiência ele tem norte, ele tem diretrizes. Só que quando nós começamos a meditar neste versículo bíblico, nós começamos a entender que Salomão está dando um conselho prático. Salomão está dando um conselho tremendo. E a narrativa, ela grita aqui, ela grita dizendo: se estiver embotado, olha que pérola, bispo. Se não pegar, meu filho, não pega mais. Se estiver embotado ferro, nós estamos falando de machado. Nós estamos falando de uma ferramenta. Se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então é necessário que se faça força. Ô, glória. Olha, que coisa maravilhosa. O que Salomão está dizendo aqui, ele está falando acerca de uma ferramenta. Ele está falando acerca de um machado, de uma ferramenta de um trabalhador. Que no seu dia a dia, se ele não afiar o corte dessa ferramenta, ele vai ter que gastar mais energia. Olha que lindo. Era para ter dado glória, mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha o conselho que Salomão dá aqui, bispo. Olha o que ele fala. Eu estou pregando a miúdos, interagindo com o senhor e com o pessoal que está assistindo, para eles entenderem a linha de raciocínio. Eu não vou ser
eu não vou ser tríplido. Eu vou pregar eu vou ensinar pausadamente para pregadores que estão chegando agora, essa geração nova que está chegando agora, para entender. Olha o conselho de Salomão. Ele é bem taxativo. Olha o conselho de Salomão. Se não tiver afiado o machado, você vai ter que fazer força. A palavra embotado no original significa sem afiar. Ela tem várias ramificações, várias conotações, ideias e vertentes. Mas a ideia nesse texto aqui, senhores, de embotado, a ideia nesse texto de embotado é sem fio, sem afiar, sem sensibilidade. Então, se você não afiar a sua ferramenta para executar o tal do seu serviço, que no caso é ministério, você vai ter que fazer força. Você vai ter que gastar energia. Você vai ter que gastar tempo. E tempo, no ditado popular, é dinheiro. Só que o tempo aqui é valor. Dinheiro aqui é valor. Ou seja, o tempo aqui tipifica valor. Então, se você não se preparar, se você não afiar o seu machado, a sua ferramenta, você vai gastar mais energia, você vai gastar mais tempo, você vai fazer muita força e não vai alcançar os objetivos a qual você quer. Olha que pérola. Olha que pérola, bispo. Então, qual que é o problema de muitos pregadores hoje? Nos dias de Hermes, a qual nós estamos vivendo. Eles estão fazendo muita força e não estão tendo êxito naquilo que eles querem. Eles estão gastando energia, bispo. Por quê? Porque não estão afiando a ferramenta, ô glória. É muito forte isso. Isso é uma pérola. Eu tô te dando uma pérola aí, você que tá ouvindo. Eu tô te dando uma pérola. Uma pérola. Isso aqui você não vai encontrar em YouTube. Isso aqui é revelação de Deus. Tá? Entenda o raciocínio. Tem muitos pregadores que eles não têm grandes oportunidades, eles não alcançam grandes públicos, eles não obtêm grandes pescas, tá? Falando de alma, porque o objetivo aqui é a alma. Nós estamos na escola de leões. Eles não têm uma grande pesca porque não sabe se comunicar. Não conhece a arte da comunicação, bispo. Então, a arte da comunicação, ela é fundamental para o pregador. A homilética, a ciência da comunicação, ela é fundamental para o pregador. O pregador tem que andar afiado, ô glória. O pregador tem que andar preparado, ele tem que saber se comunicar. E essa ferramenta é a comunicação. A nossa ferramenta é a comunicação. Eu costumo dizer, nas minhas aulas, que até a agenda é comunicação. São conexões, são contato. Tá? Eu sou de uma época, bispo, tá? Que a agenda, ainda quem faz é Deus. Você dobra o joelho e Deus abre a porta, Deus abre a agenda, né? A oração do justo, ela tem asa e voa, perna e anda, tem boca e fala. Eu creio ainda que a minha agenda, quem faz é Deus e é no joelho de camelo. Mas o contato, a conexão,
a conexão, ela é ferramenta fundamental. A comunicação, ela é ferramenta fundamental para a agenda e para você ter um grande ganho de almas. Lembra de Pedro? Quantas almas Pedro ganhou? 3.000, 5.000. Pedro ganhou muita alma. Mas por quê? Em uma só pregação, viu? Por quê? Porque a comunicação do camarada era afiada. A ferramenta de Pedro, Bispo Michael Costa, era afiada, sim ou não? Afiada, conivente comigo. Pedro sabia se comunicar. Eu vejo uns pregadores dizer que Pedro era indouto, que Pedro era burro. Não, tá totalmente equivocado. Pedro, ele conhecia tudo no que tange a preceito, a lei. Pedro, ele tinha habilidade no judaísmo, ele tinha habilidade até no ilamismo, não é ilanismo, é ilamismo e cristianismo. Pedro orava 3 vezes ao dia. Pedro conhecia, Pedro tinha profundidade na palavra. Você acha que Pedro ganhou 5.000 almas só por causa da unção? Não, é um conjunto de várias coisas. Eu vou revelar 3 segredos aqui simples. É um conjunto, é um compede de coisas para que Pedro foi ter esse ganho de almas. Mas Pedro se comunicava muito bem, sim ou não? Pedro se comunicava muito bem. Jesus com 12 anos de idade, bispo, 12 anos de idade, ele dava um show de Bíblia nos fariseus. E os fariseus querendo entender qual era o objetivo, a proposta de Jesus, tentando procurar defeitos para tentar acusá-lo. E eles não encontravam. Por quê? Porque Jesus era um ótimo comunicador, ele já tinha habilidade no judaísmo, conhecia a Torá, Tanal, Alcorão, os Pentateucos, preceitos, mandamentos, estatutos. Jesus dava um show de Bíblia com 12 anos de idade. Será que Jesus se comunicava? Será que a homilética de Jesus era sem contar que Jesus tinha de costume fazer suas pregações se comparando com flores e árvores. Era um paralelo de Davi. Davi fazia suas canções se comparando com flores, árvores e arbustos. Você que gosta de Bíblia como eu, está entendendo o que eu estou falando. Então, Davi, ele tinha muita habilidade com a harpa, mas os seus hinos, as suas canções, ele fazia se comparando com flores. Se você ver no Salmo 52, verso 8, Davi vai se comparar com uma árvore, com uma oliveira, né? E Jesus também tinha essa dádiva, Jesus tinha essa habilidade. Então, Jesus, ele era a própria comunicação, né? A conduta, o jeito, a forma de Jesus se expressar, agir, se posicionar, já comunicava com os discípulos. Os discípulos já aprendiam lições com Jesus, até na forma de ele se posicionar. A postura de Jesus já falava. Então, pregador que é pregador. Pregador que é pregador de verdade, ele tem uma boa comunicação e ele não deixa a ferramenta sem ser afiada. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Tá? Então, existem muitos pregadores por aí que estão fazendo força. Estão gastando energia, bispo. Porque não afiou a ferramenta. Não afiou. Não afiou. E abrindo um parênteses para essa fala, dentro desse compete de informações, eu vou te falar
2 segredos para você ser um ótimo comunicador, tá? É um segredo, 2 segredos simples. 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 Abrindo parênteses. 2 segredos simples. Dentro da homilética a qual nós estamos estudando aqui, baseado num texto aqui, chave, tá? Mas tem contexto, para não dar pretexto e não ser porta de engano nem índice para heresia, tá? 2 segredos. Primeira coisa que o pregador tem que ter, para ter uma boa comunicação, ele precisa se entregar para a leitura bíblica. O segredo é entrega para a leitura bíblica. Você tem um desejo de pregar, tem um desejo de ser um grande orador, um grande comunicador da palavra de Deus, você precisa se entregar para a leitura bíblica, meu filho. Tem que gostar de ler. Eu não vou mostrar os livros que eu tenho aqui, paralelo, paliativos, por ética, mas eu tenho vários livros, de Bíblia, eu tenho várias Bíblias ali, entendeu? Eu já prego desde os meus 16, estou com 46 anos, tenho o quê? 20 anos aí. Como eu me peguei como pregador mesmo, foi por 17, 18 anos. Mas já prego desde os meus 16, Deus me chamou com 12 anos, já fomos para vários lugares, para a glória do Senhor. A alegria é nossa, mas a glória de Deus. Nós estivemos pregando um trabalho de grande envergadura, um trabalho pequeno, mas coligado aos Gideões, não quer dizer nada. Mas morei 2 anos, 3 anos em Santa Catarina, na cidade de Joinville, preguei em Camboriú, Cascavel, Maringá, Itajaí, Paraná Matinhos, fui para o começo da Argentina. Estivemos também ali Governador Valadares, enfim. Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado. Mas por quê? Porque você tem que se entregar para a leitura bíblica. Se você quer se destacar, eu estou falando para quem quer se destacar, viu, bispo? Estou pregando aqui, eu já vou terminar aqui a linha de raciocínio. Acho que eu já passei um tempo aí, né? Já passei do horário aí. Para não enfadar os irmãos, mas eu tô falando aqui, eu tô me comunicando aqui para quem quer se destacar. Para quem quer ficar na mesma, para quem não tem um objetivo de ganhar, de alcançar grandes públicos, de ter grandes pescarias, ganhar um contingente de almas, aí tudo bem. Eu tenho esse propósito, tenho ganhado bastante alma para Jesus, para a glória do Senhor, e graças a Deus, Deus tem me honrado nesse sentido, porque a gente é bem comunicativo, a gente gosta, a gente ama o que faz e faz o que ama, é pregar a palavra, é se comunicar, entendeu? Então, você que quer realmente ser um pregador que se destaca, que faça a diferença, você precisa se entregar para a leitura bíblica. Você precisa gostar de ler. Bispo, na minha concepção, na minha humilde concepção, pregador que não lê a Bíblia uma vez inteira na sua vida, não é pregador. Sim ou não? Verdade. Pregador tem que gostar de ler. Sim. Se Deus te chamou, você tem um desejo, a sarça ardeu para você, você tirou a sandália dos seus pés, você se despiu, Deus te chamou, você entende que você quer fazer isso, a leitura, ela vai ter que fazer parte da sua vida. Ela vai fazer parte da sua vida. Você vai ter que gostar de ler. Então, um dos requisitos que eu recomendo, que eu sempre ensino, é a entrega,
a entrega bíblica. Você tem que se entregar para a leitura bíblica. Você tem que gostar de ler. Você tem que conhecer o texto. Eu sou de uma época que se introduz o texto, se explica o texto e se aplica o texto. E as aplicações têm que ser aplicações maduras, não aplicações infantis. Porque o que eu mais vejo são aplicações infantis. Pregadores com aplicações infantis. Entendeu? E tem que afiar o machado. Se tiver embotado, vai gastar energia. Vai gastar energia. Tem que se preparar. Mas olha que interessante. Olha o que Salomão fala, bispo. Olha o que Salomão fala. Para nós terminarmos aqui. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para atingir o êxito. Salomão, outra hora ele disse assim, Salomão, outra hora ele se expressou dessa maneira aqui, ó. Na multidão de conselhos, o que se sobressai é a sabedoria. Então, todo trabalhador que trabalha na obra, ele tem que entender que a sua maior ferramenta, que a ferramenta mais importante do seu ministério é a comunicação. Então ele tem que sempre andar afiado. Ele tem que estar com a ferramenta afiada. Tem que estar com a ferramenta a fio de espada, a ponto de guerra. Tem que saber do que está falando, tem que ter propriedade para falar. Tá? E quando eu falo aqui propriedade, não é sublimidade de palavras humanas ou persuasivas, não. Porque hoje se prega o evangelho de vaidade de letras. Né? Hoje se prega o evangelho de sublimidade de palavras humanas e persuasivas. O beneplácito do teu poder, né? A jactância que não podemos ter, a gorovossividade, a veracidade da palavra, e ninguém entende nada. Né? Aí chega aqui no pastor Sandro, o que é isso? É fruta? É legume? É de comer? Não, o evangelho é simples, irmão. É o homem que complica. É só falar que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O que tem de pregador fazendo força, complicando a palavra. Então, para nós terminarmos, tá? Paulo disse assim, ó, quando eu fui ter com a igreja de Corinto, eu não fui com sublimidade de palavras humanas ou persuasivas, mas quando eu fui ter com a igreja de Corinto, eu fui pregando um evangelho de poder, ô glória. Paulo, certa feita, ele disse que a sua sabedoria era como esterco. Se você for pesquisar nos capítulos anteriores e nos versículos subsequentes, você vai perceber que Paulo está falando acerca um pouco também no que tange a letra. Tá? Mas a letra não mata, não. A letra não mata, não. Tem muito pregador dizendo que a letra mata. A letra não mata, não. Tá? Eu recomendo que você faça uma teologia, recomendo que você estude, se dedique, se prepare, que a sua ferramenta esteja afiada, que a sua ferramenta esteja a ponto de guerra. Vamos só ler mais um texto aqui que eu prometi para nós terminarmos. Eu já vou passar para o bispo Maico Costa. Segundo livro dos Reis, nós estamos na escola de leões. Se deixar, eu vou até às 5 da manhã, mas por ética, estamos na escola de leões. Ó o filhão, meu filhão ali. Olha um leãozinho ali.
Ô, filhão, dá paz aqui, ó. Paz, bispo. Esse aqui é o profeta, é o Isaac. Aê. Estamos na Escola de Leões. Ó, um conselho dos pregadores aí, tá? Pra você levar de graça. Eu ouvi essa expressão hoje, bispo. Eu ouvi essa expressão hoje. E achei lindo, né? Teve o falecimento do Silvio Santos, né? Um dos grandes comunicadores, né? Aproveitando o ensejo. Olha a expressão que ele disse. Olha o que ele disse. Isso aqui, estou carregando para mim e vou passar aí, transmitir. Conhecimento nunca é demais. Olha o que ele disse. Que o público... Porque tem pregador que tem medo de público, né? Ele treme, né? É um mal. É a ferramenta que não afiou ainda. Que o público é igual a um leão. Se tiver medo dele, ele te devora. Oi, nosso cara. Ô, machucou, bebê. Coisa linda. Olha que coisa linda, bispo. É forte isso, né? Um dos maiores comunicadores judeu, né? Senor Abravanel, né? Ele se expressou dizendo que o público é que nem um leão. Se você tiver medo dele, ele te devora. É forte. Estamos aonde? Na Escola de Leões. E aqui é só para... Estamos na Escola de Leões. Então tem muito pregador aí que ele tem medo do público. Ele tem medo do público. Então, se você se comportar com medo, isso é para pregador, tá? Isso é para pregador e para quem está chegando agora quer ser um grande comunicador. Se você demonstra medo do público na hora do seu sermão, o público vai te devorar. Quem está dizendo não sou eu. Quem disse isso foi um dos maiores comunicadores do Brasil. Um grande autodidata, Silvio Santos. Então, nós temos que se preparar para como agir no púlpito e para o público. Então, não gaste energia, não gaste sua força, se prepare. Vamos lá. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, verso de número 38, para terminarmos, que o meu tempo já se foi. Eu disse que seria rápido, né? Pequei já. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um caldo para ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Amém? Esse texto vai ficar como um texto base para você que está chegando agora, quer ser um pregador, quer ser um grande comunicador da palavra de Deus. O texto aqui está falando acerca de uma escola. Deus abençoe Carlos Penela, meu parceiro, amigo. Carlão, Telesp, está assistindo aqui. Parceirão, gente boa. Esse aqui, Bispão, foi um grande amigo meu. Foi não, continua sendo. Um grande amigo meu no mundão. Nós aprontamos muito, viu? Ele está assistindo aqui. Gente boa demais. Pessoa de caráter idôneo, gente boa. Abraço, Carlos. Deus abençoe. Aqui está falando acerca de um episódio, acerca de uma escola. Esse texto fala acerca de uma escola. Alguns falam acerca de um rancho dos profetas.
outros falam que é casa dos profetas. Eu prefiro ficar com a escola de profetas, ou escola de leões. A Bíblia vai falar que Eliseu está voltando de Gilgal e a fome era tamanha. A fome era extrema naquele lugar. A Bíblia fala que alguns homens, os discípulos, eles pegam uma panela grande, vai até o lume e faz um cozinhado, um ensopado na frente, na presença do profeta Eliseu. Só que alguns homens se destacando, que eram discípulos, porque era uma escola, eles vão até o campo e pegam uma capa de colocintidas ou coloquintidas, como queira. E eles misturam sobre o caldo. Só que a Bíblia é bem firme nos dizer, uma observação, para nós terminarmos, que eles não conheciam aquelas ervas. Porém, misturaram aquelas ervas juntamente no caldo e começaram a dar para os discípulos dos profetas comerem. E a Bíblia vai falar que eles comiam e morriam. A Bíblia vai falar, bispo, que eles comiam e morriam. Houve uma grande morte em Gilgal. E o desespero foi tanto que alguns homens, observando a morte, eles gritam em alto viva voz, dizendo, morte na panela, profeta. Morte na panela, homem de Deus. Aí Eliseu, vendo que havia morte na panela, foi lá, pegou uma farinha, misturou, profetizou e não houve mais morte. E aqui eu já começo a entender que os discípulos dos profetas tipifica a igreja de Cristo na face da terra. As ervas misturadas é um tipo de semente que está sendo plantada dentro da igreja de maneira errada. E farinha é uma tipologia que representa a palavra de Deus, que nos deixa firme, que nos alimenta, que nos sustenta. E um tipo de semente que está sendo plantada dentro da igreja de maneira errada é a semente da chave de carro. É a semente da prosperidade. É a semente que, se você determinar, Deus tem que dar. Se Deus não dá, Deus não é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quiser te dar, Ele te dá. Se Deus não quiser te dar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Oh, glória. Oh, maravilha. É uma pregação muito profunda. Deixa para outro dia. Mas o que eu quero colocar em pauta aqui, em pauta, para terminarmos. Que a Bíblia vai falar que eles não conheciam, porém misturaram. Tem muita gente misturando muita coisa aí. Muitas invenções, muitas manobras. Eles não conheciam a semente. Calma aí, mas se você não conhece, por que você vai misturar? Era uma escola, viu? Era uma escola de profeta. E o professor era Eliseu. Olha que professor. Eu já preguei sobre isso algumas vezes. O professor era Eliseu. Mas olha que interessante, olha que interessante. A palavra colocintidas, nos rodapés da Shield, da Bíblia Shield, está escrito assim, ó, o original, está escrito assim, ó, pepinos silvestres. Aí você vai num grego aí coerê, você traduz, aí está escrito assim, abobrinhas. Tá lá, isso é real. Isso não é heresia, não. Pepino silvestre, colocintidas nesse texto, significa abobrinha. Sabe por que tem muita gente morrendo por aí, bispo? Porque estão comendo abobrinha. Estão comendo qualquer coisa, é forte, né? Estão comendo qualquer coisa por aí. Estão comendo qualquer coisa. Então, não precisa misturar. A palavra é o suficiente, ô glória. A palavra é o suficiente. Isso é muito profundo, é muito profundo. A Bíblia fala que ele estava voltando de Gilgal. A palavra Gilgal significa lugar de propósito. O superficial, tá? Se você for buscar na raiz, Gilgal significa lugar
de formar profeta. Deus abençoe, bispo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Obrigado pela oportunidade, tá? De direcionar um pouquinho. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar. E às vezes a gente tenta se conter, como pregadores que somos por misericórdia, a gente tem que se controlar, ter equilíbrio, ensinar uma coisa, pregar outra. Mas eu louvo a Deus por sua vida. Obrigado pela oportunidade. Deus possa te recompensar. Desculpa o horário. Numa próxima aí, a gente vai ser mais ético aí no que tange é isso, tá? Escola de Leões, curte, comenta, compartilha. Hoje é o último dia de muitos, né? Amanhã nós temos o nosso trabalho aí. Às 14 horas nós vamos trazer uma palavra poderosa. Eu estou com uma palavra poderosa, estou querendo falar um pouco sobre a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto. Vai ser muito forte, tá? Vai ser muito forte. Vou dar lugar, se Deus me der algumas revelações, alguma profundidade aí na palavra. Curte, comenta, Pastor Sandro Ribeiro, Ministério Uma Palavra para você. Você que é um pregador diferente, fazendo a diferença no meio do povo igual. Tá aí meu contato, 11 934 16 0295. Pastor Sandro Ribeiro. Deus abençoe, bispo. Abraço. Guerreiro, somente agradecer, varão, que Deus nessa graça, nessa essência, nessa simplicidade, ampliando a tenda do teu ministério. A minha gratidão pela disponibilidade, por tirar um tempo para poder estar aqui nos ensinando através da palavra. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Não ficará nessa oportunidade, haverá outras também. Vai ser uma honra e um prazer imenso ter a pessoa do Senhor conosco para somar com o reino. Deus abençoe o Senhor. Obrigado de coração. Tenha um ótimo descanso. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoar, te guardar, te usar e te honrar nessa terra. Gratidão a Deus pela sua amizade. Um forte abraço em nome de Jesus, guerreiro. Obrigado de coração. Boa semana produtiva para o senhor. Deus abençoe. Obrigado. Conte conosco. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, em especial o pastor Sandro, um grande homem de Deus, um grande pregoeiro da palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Aos irmãos que chegaram agora, que Deus te abençoe. Estamos chegando no fim desse seminário eclesiástico e online, Escola de Leões, treinados para governar. Que Deus te abençoe. Aos irmãos que começaram e estão aqui até agora, desde o início desse seminário, estão aqui participando, aprendendo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua casa, família, trabalho, ministério. Tenham todos uma semana de vitória. Fiquem todos com Deus, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.